A paz do Senhor, amados. Hoje foi assim meio complicadinho, viu? O notebook deu problema, a internet não cooperou e aí foi difícil. Compramos duas câmaras, né, para transmissão e instalar programa. A gente quebrou a cabeça hoje aqui e a gente não conseguimos até agora finalizar. Então hoje, por força dessas circunstâncias, né, técnicas, né? técnicas, nós estamos gravando e vamos colocar um vídeo gravado no YouTube. Mas em nome de Jesus, a gente sexta-feira está melhor. A gente vai vencendo de luta em luta, né? Vencendo de luta em luta. Eu hoje, eu sempre dou uma verificada, eu recebo muito material, muita postagem. Meu WhatsApp são aproximadamente 2.700 mensagens em um dia, né? Parece assim um absurdo, mas não é. Eu participo de 47 grupos, né, de mídias, de redes sociais, grupos de comunidades, grupos de bairros, grupos evangélicos, né, grupo de instituições evangélicas, grupo de instituições sociais, grupo de instituições políticas, né, e entre esses 47 grupos tem 3 grupos que praticamente administro, que são os grupos do meu ministério, né? Do Ministério Batista Perseverança e da Igreja Águas Santas. E eu tenho assim um carinho muito grande, que eu olho tudo, né? Eu vejo tudo. É horrível, porque tem hora que você parece que não vai dar conta, né? E também a gente vê muita bobagem, muita perda de tempo com as postagens que as pessoas fazem. A pessoa perde muito tempo, né? E a gente realmente vê que é uma pena, né? Que é uma pena, já que a internet, né, é uma ferramenta muito boa, né? Para promover, para formar opinião, para divulgar, e que poderia ser, por algumas pessoas, usada de maneira mais racional. Mas o que me chamou a atenção hoje foi justamente assim, uma postagem, né, de uma pessoa cristã, né, onde ela, no meio de uma dificuldade muito grande, ela estava com muitas queixas, né? E ela chegou até em alguns momentos assim fazer um comentário como se a situação dela fosse a situação, né, esquecida por Deus, né? Ou como se o caso dela fosse um caso perdido, entendeu? Ela disse no vídeo dela que não tinha solução para o problema dela, né? Não tinha solução para o problema dela. E isso me deixou assim bastante pensativo, né? E eu fui refletir na palavra, né? Não falei tudo aqui que eu havia ouvido e assistido, mas basicamente isso, né? Que ela se pronunciou. E eu fui na palavra de Deus refletir um pouco sobre isso, né? E isso me levou ali para um momento muito difícil, né? Um momento muito crítico, o dos discípulos de Jesus, né? Justamente quando o Senhor Jesus ele é preso, né? Ele é acusado, justamente ele passa por todo aquele flagelo de masmorra, né? Na mão dos soldados lá de Caifás, que era o líder dos sacerdotes, líder dos fariseus, era o líder religioso do templo mais importante, do Sinédrio. Ele tinha uma guarda própria. Essa guarda foi a guarda do templo, aquela que prendeu Jesus no Monte das Oliveiras. Interessante que tudo isso a gente percebe que é uma situação de terror. É uma situação de terror. É uma situação terrível, que abate, que entristece, que desanima, que põe qualquer um, sabe, em situação de desespero. Tanto assim que nós temos conhecimento pela palavra de Deus que os discípulos deles fugiram, né? Alguns fugiram, se esconderam, outros negaram, o outro negou, como no caso do Pedro. No caso do Pedro, né, Pedro que negou a Jesus, conforme já havia sido profetizado pelo Senhor, né, e a gente vê que
a sequência desse processo, né, o andamento de tudo isso, vai até a crucificação, né, a condenação, né, pelo povo, pela opinião pública, a condenação por aquela multidão que viu ele fazer muitas coisas maravilhosas, muitas maravilhas, e a crucificação dele, né? E como se tudo isso não fosse suficiente, a morte do Senhor, a morte do Senhor. Então, situações que parece que acabou. Nós, humanamente, né, se nós olharmos todo esse cenário, né, dentro de um olhar humano, humanitário, dentro de um olhar físico, né, a gente vai dizer que naquele momento que Jesus disse está consumado, seria o ponto final de tudo, né? E em seguida a morte dele, quando ele expira na cruz, entrega ao Pai o seu espírito. Então isso daria assim como se fosse um ponto final na história, né? Um ponto final na história. Então imagine o que significaria isso para as pessoas que estavam ali convivendo com ele, caminhando com ele, né? Durante todos aqueles 3 anos dele. Mas a gente também percebe que o Senhor Jesus, ele tinha característica muito própria, que era o marcante, né? Que era o marcante. Não só como o homem em si, né, na relação com os seus discípulos, mas como profeta, né, como profeta. E tudo o que ele fazia, né, como profeta tinha um sentido, né, um sentido, mesmo que não fosse místico, não havia misticismo, mas havia um sentido, tinha uma mensagem, né, havia uma mensagem inserida em tudo aquilo que ele fazia. E uma das coisas assim que era muito peculiar, muito próprio do Senhor e que identificava ele entre seus discípulos era justamente o partir do pão, né? Quando o Senhor pegava o pão para repartir. Então, aquilo era uma coisa muito própria que identificava ele em relação a qualquer outro homem na face da terra, a qualquer outra pessoa naquela sociedade que eles estavam inseridos. Na verdade, não havia nenhum misticismo, né? Quando Jesus dividiu o pão entre os seus discípulos, né? O comportamento de Jesus no dividir o pão era um comportamento que dava igualdade completa e absoluta aos seus discípulos. Ele diz, isso é justiça. Isso é justiça. Igualdade, né? E isso era muito importante naquela época, porque o povo vivia injustiçado. O povo vivia injustiçado e não havia a justiça social. Hoje não é diferente. Hoje é a mesma coisa, há um desequilíbrio muito grande nesse aspecto social. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero dizer que a igreja, nos dias de hoje, aqui, agora, nesse momento, né, nessa época que nós estamos vivendo, ela é o único organismo capaz de oferecer respostas às necessidades de justiça social, a homens, a mulheres, né? E, ao mesmo tempo, mostrar que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação, né, dos indivíduos e de comunidade. Então, a gente vê que hoje as pessoas elas estão na igreja, né? Elas estão servindo a Deus dentro da igreja, elas se identificam com a verdade, com a palavra de Deus, professam a fé cristã, dizem que eu sou crente e tudo, mas elas estão inseridas dentro de comunidades, né? São homens e mulheres, né, que estão dentro de comunidades, né, que passa por esse, que estão dentro desse processo de desequilíbrio social e, consequentemente, de injustiça, né, de injustiça. Por isso que eu digo que a igreja ela é importante nesse processo, né? Ela é importante no processo de oferecer resposta, né? Porque dividir de forma justa, compartilhar de forma justa, igual, né? É a primeira peça que compõe o real reino de Deus,
Porque quando Jesus Cristo foi questionado em relação ao que seria, como seria o reino de Deus, o reino dos céus, ele disse, aí o reino de Deus, ele é justiça. Está vendo? Ele é justiça, né? Paz, né? E alegria. Então, a primeira peça que compõe o reino é justiça. É exatamente quando você volta lá para trás que você vê como Jesus ele era justo no compartilhar o pão, como ele dividia as coisas de forma por igual. Porque os discípulos eram seres humanos igual a gente, né? Com sentimentos, né? Com seus fatores de ordem psicológicos, né? E isso, evidentemente, se qualquer um pão maior do que o outro, daria uma conotação de que alguém era preferido, ou alguém estava sendo privilegiado. Então Jesus ele tinha uma capacidade tão grande que quando ele pegava o pão para dividir, todos recebiam de forma igual. De forma igual, absoluta. E eles ficavam assim, admirados como o Senhor era justo no dividir o pão com eles. E a igreja hoje, ela é o único organismo capaz de buscar, né? Buscar essa condição de igualdade. A gente vê que há uma desigualdade muito grande dentro da própria igreja, né? Te vê pastores que fazem aniversário aí é campanha de cada igreja dar não sei quanto, tal igreja não sei quanto, para juntar não sei quantos mil para dar de presente ao pastor. Ele já é assalariado, já tem salário, tem lá as vantagens disso, daquilo. Pastores fazem aniversário e eles ganham um carro de presente. Conheço histórias aqui, comprou um carro zero de presente no aniversário do pastor. Aí eu proponho que você seja assim, se coloque assim, como Jesus se colocou no templo, observando lá, próximo ao gasofilaço, observando lá as ofertas e os dízimos dos ricos e dos pobres. Se coloque próximo à igreja dessa e veja quando termina o culto, como é que sai. Quanto sai de carro, quanto sai de carrinho, quanto sai de carrão, quanto sai de moto. E quanto sai arrastando uma chinelinha no pé, com a Bíblia debaixo do sovaco, com aquela roupinha surrada, paletó surrado. Muitas vezes com o colarinho da camisa todo esfarelado, sem falar do sapato que está ali com o bico aberto, que não aguenta mais de 2, 3 cola maluca. Verdade. Mas, no entanto, todos contribuíram para o presente. Aí eu pergunto, se a igreja ela é o único organismo capaz de oferecer uma resposta a essa necessidade de justiça, né, a homens e mulheres que já são injustiçados aqui na terra, dentro do sistema social que estão inseridos, dentro da comunidade que estão inseridos, porque hoje a igreja, ela mora em favela, a igreja mora em periferia. É verdade. Se você chegar na igreja que você participa, pergunta quantas pessoas moram no bairro nobre, nos alfavilas, né? Alfaviles ou alfavilhas, nos condomínios de luxo. Talvez nenhum. Porque os que moram lá vão congregar nas igrejas que agregam os ricos. Então a maioria da igreja brasileira ela é composta de negro, de pobre materialmente, que eu falo, financeiramente falando, pessoas de baixo poder aquisitivo, sem recurso, entendeu? Pessoas que não têm profissão, que são pessoas que uma boa parte vive de trabalho informal, vendem na rua, são camelôs de café, biscoito, roupa, cesta básica. Isso que eu digo a você, é a igreja de hoje. Essa é a igreja. E mora na periferia, mora na favela, mora no beco, mora no morro, mora no barraco, na beira dos córregos. Esse é o povo. Esse é o povo. E nós temos que aprender. Nós temos que aprender com Jesus a dividir de forma justa. Olha, eu sou bispo evangélico, eu não tenho salário, não quero nada da minha igreja. O pastor da minha igreja não ganha nada. A pastora da minha igreja não ganha nada. Nenhum clero da minha igreja tem nenhum tipo de benefício financeiro para nada. Tudo que hoje a igreja arrecada ou as contribuições que chegam à nossa igreja, ela é revertida em benefício dos nossos irmãos. Em benefício desses que necessitam. Isso é justiça.
Se em algum momento da minha vida, eu mesmo sendo bispo, e eu precisar de 1 quilo de farinha, a igreja pode me dar 1 quilo de farinha. Se eu precisar pagar um recibo de energia da minha casa, porque eu tive uma dificuldade financeira, não pude pagar, a igreja vai pagar a energia de minha casa. Mas no momento eu não preciso. Por que tirar de lá? Por que juntar os irmãos lá para me dar presente bonito, para me dar coisas boas, coisas chiques, enquanto meu irmão está lá sem poder esquentar um mingau, porque o gás acabou e não teve dinheiro para comprar um botijão? Meu irmão está lá, minha irmã está na vela, porque a energia foi cortada por falta de pagamento. De que adianta ostentar paletós caro, sapato caro, coisa fina, porque eu sou filho do rei, porque Deus fez, Deus acontece, e se meu irmão está ali no meu pé, com um chinelinho no pé, misericórdia, porque só a misericórdia de Deus. Olha, irmão, eu não me sinto bem com isso. Eu não me sinto bem com isso. Não me sinto bem com isso, porque se tem uma coisa que eu busco no Senhor, não é ouro nem prata, mas é entendimento da sua palavra. E a palavra justiça, dentro do reino de Deus, ela é real. Ela tem que ser vivida, praticada. Ela não é uma profecia sem cumprir. Ela é uma realidade que existe de fato. Se o reino de Deus de fato existe em mim, tem que haver justiça em mim. Seja eu o que for, seja eu o porteiro da igreja, seja eu menos privilegiado de cargo, de dom, de talento na igreja, tem que ter o reino de Deus em mim. Se tiver, tem que ter justiça. Essa é a verdade. É assim que tem que ser. Então, Jesus, ele tinha essa característica muito própria dele. Quando ele partiu o pão, ora, meu irmão, você pensa o quê? Que aquele povo não sentia fome? Que aquele povo não sentia sede? Que aquele povo andava pra caramba debaixo do sol escaldante? Não tinham de parar, não tinham de pousar? Quando aparecia um pão para comer, para dividir, você está pensando o quê? Que não havia anseio, né, em participar daquele pão? Que sabe, comer um pedacinho um pouquinho mais para dar uma acalmada no estômago que está roncando? E Jesus, ele tinha essa capacidade, né? Esse comportamento, essa capacidade de dividir o pão de forma igual, completa, absoluta, justa. Que a igreja seja justa, que os pastores sejam justos, que as lideranças sejam justas. É preciso ser isso. É preciso você bater na porta e perguntar como está você, meu irmão. O que você está precisando, meu irmão. É preciso que a igreja tenha o olhar de misericórdia de Jesus. Quando olhar para os seus irmãos e imaginar, aquela irmã ali, olha, ela é uma irmã que ela vende, né? Ela tem comércio na rua, ela tem um comérciozinho na rua, mas nesse tempo de pandemia, de coronavírus, onde as pessoas estão sendo obrigadas a cumprir quarentena, não pode sair, não pode vender, não pode trabalhar, evidentemente essa irmã deve estar passando dificuldade. Aí a pergunta que não quer calar: igreja do Senhor tem que fazer alguma coisa. Ou você faz, ou você não é igreja. Isso é ordenança. Os discípulos um dia ficaram muito felizes. E tão felizes que eles queriam saber o que fazer para corresponder por gratidão a tudo aquilo que Jesus fez por ele. E o Senhor disse: olha, quando você der sede a quem tiver, der água a quem tiver com sede, está fazendo por mim. Quando você der pão a quem tiver com fome, está fazendo por mim. Quando você vestir a quem chegar nu na porta de tua casa, está fazendo por mim. Quando você visitar alguém que estava preso, está fazendo por mim. Aí eu pergunto, olha aí, o mandamento aí de Jesus aí. Quer dizer para o Senhor: eu aprendi, Senhor, eu aprendo contigo. Quer chamar Jesus de rabi, de mestre, meu mestre? Porque só pode chamar ele de mestre com quem ele aprende. Né? Porque tem gente que chama de mestre por chamar, mas não quer absorver uma vírgula e um ponto dos ensinamentos dele. Então, de que adianta chamá-lo de mestre se você não o reconhece? Né? Então, se você reconhece Jesus como mestre, se você o recebe como mestre, você aprende com ele, porque ele ensina. Então, está na hora da gente aprender. Esse é o momento da igreja voltar o olhar, né, para essa situação.
Embora haja os irmãos que estão em fase que estão vivendo momentos, né? Fase não, que estão em estado de vulnerabilidade. Vulnerabilidade social, né? Vulnerabilidade financeira, porque às vezes não é só você chegar, pegar uma cesta básica e levar. Porque eu posso comer o pão, posso comer o biscoito, posso comer o feijão, comer o frango, mas isso não é o suficiente. Podemos ir mais além. A Bíblia diz que Jesus ele excede. Ele quer dizer que nós também não temos um limite, e se assim nós queremos, podemos exceder também no bem. Exceder no bem, né? Exceder no bem em tudo aquilo que nós colocarmos em nosso coração. A palavra do Senhor fala que Jesus ele se apresentou no caminho de Emaús, né? Vamos aprender com os discípulos de Emaús, reconhecer o Senhor no partir do pão, né? O nosso desejo sincero, na verdade, meu irmão, o nosso desejo sincero de todos nós, eu creio que a igreja existe, a igreja é santa, porque nem todas essas coisas absurdas que nós vemos, observamos e temos que conviver, e muitas vezes até não poder falar para não contrariar, não se transformar num profeta maldito, uma boca maldita qualquer, né? A gente tem a nossa característica de igreja santa, assim, porque se o Senhor disse que ela é santa, com todos os defeitos, com todos os problemas, né querida? Com todas as falhas, a igreja do Senhor ela é santa, assim, né? E eu sei que nessa santidade, né, naqueles que compõem essa santidade, essa igreja santa, tem um desejo sincero, né, de que todos reconheçam a presença do Senhor, né? E muito mais do que isso, né? O torne assim seguidor dele. Que Deus seja louvado essa noite por essa palavra, uma palavra breve, curtinha, mas ela é muito importante nesse momento. Eu peço aos amados irmãos que orem ao Senhor, abra os olhos, né? Lembra daquele olhar que o Senhor na cruz lançou para aquele ladrão, quando o ladrão disse para ele: Senhor, quando estiver no teu reino, lembra de mim. Imagine aquele corpo de Jesus todo rompido, né, machucado, dilacerado, e o Senhor ergueu a cabeça assim, o sangue pingando, o sangue escorrendo pelas suas faces. Pingando, ele levantou a cabeça, virou para o lado e lançou aquele olhar de luz para aquele ladrão e disse a ele que hoje mesmo eu te salvo dessa cruz, né? Estarás comigo no paraíso. Então é preciso que a gente lance o olhar de luz para os nossos irmãos, que a gente venhamos olhar com profundidade, olhar com largura, olhar com altura. Porque mesmo que você use todas essas dimensões simétricas para olhar, não vai conseguir ver tudo. Mas Deus vê tudo. Ele vai tocar no seu coração e vai te iluminar, né? Para que você saiba na onde você pode contribuir, como você pode contribuir com o seu irmão. Não é chegar lá e contribuir com a igreja, não. É você contribuir com o seu irmão. Chame o seu irmão no particular. Chame ele no seu zap particular. Diga: irmão, quero te dar uma ajuda. O que é que eu posso fazer por você? Ele vai ficar acanhado e tal, mas ele sabe que ele está precisando, que ali já é uma resposta de Deus às orações dele. Amém? Que Deus nos abençoe por essa noite maravilhosa. Eu quero orar por você nessa hora. Quero orar pela sua família. Quero orar por esse momento que nós estamos atravessando. E gostaria que você também, nesse momento, orasse comigo. Olha, põe tua mãozinha aqui. Põe tua mão aí, em nome de Jesus, assim, ó. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em teu santo nome nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esse momento de oração, na certeza da tua santa presença, Senhor. Meu Pai, que a tua palavra seja luz para o caminhar do teu povo aqui nessa terra, e que possa, assim, meu Deus, clarear as direções, né, e os caminhos que nós precisamos trilhar, Senhor. Toma as famílias que estão desamparadas nesse momento, Senhor. Pai, abala a tua igreja,
para que ela possa ouvir a reverberação, Pai, do desespero que tem chegado em muitos lares, meu Pai, que tem chegado em muitas mesas que estão vazias, Senhor. Muitas criancinhas que estão sem tomar leite, meu Pai. Muitas casas que estão na escuridão ou na vela por falta de energia, por talvez não ter pago conta, Senhor. Alguns que já estão sem saber o que fazer, imaginando até coisas piores, até que talvez que o Senhor tenha desamparado. Meu Senhor, o Senhor não deseja o mal de nenhum de nós. Não é da tua vontade que o homem sofra, não é da tua vontade que o povo sofra, Senhor. Mas o Senhor disse que nesse mundo nós teremos aflição. Então, meu Pai, que o teu Santo Espírito, que o Espírito Santo de Deus, que é a luz verdadeiramente, que nos direciona, que nos guia, que nos dirige nesse momento, ilumine os corações, as mentes, meu Pai, daqueles que são cativos à tua santa palavra, às tuas promessas. E dá a direção, meu Pai, para entrar com socorro, com a providência divina na vida daqueles que necessitamos, Senhor. Abençoa, meu Pai, esses crentes que estão nesse momento com esse propósito no coração. Meu Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por todas as coisas. Eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui, da tua santa palavra, apesar das dificuldades que nós tivemos. E ao mesmo tempo também, Pai, nós repreendemos na autoridade do teu santo nome, Jesus de Nazaré, todo espírito contrário, meu Pai, à tua palavra, ao teu ensinamento, à tua vontade, meu Pai, a tudo aquilo que o Senhor trouxe para os nossos corações, meu Pai, que é a salvação. E também, meu Pai, nós decretamos falência desse vírus maligno que está aí derrotando o homem e a ciência. Mas não pode derrotar o Senhor, porque o Senhor é mais do que vencedor, e nem pode derrotar a tua igreja, porque as portas do inferno, meu Pai, não vai prevalecer contra ela. Senhor, nós te pedimos também que o Senhor ilumine os cientistas que estão buscando nesse momento soluções científicas para esse problema. Que o Senhor fortaleça os médicos, meu Pai, as enfermeiras, os profissionais da área de saúde que têm sido os verdadeiros batalhadores, guerreiros, meu Pai, nessa frente de batalha, Senhor. Nos guarda, nos livra do mal. Amém. Louvado seja o teu santo nome. Nós agradecemos, nós oramos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pronto? Deus abençoe, ó. Beijo no coração. Fica na paz. Tchau.